Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Você que está assistindo esse curso de espiritualidade cristã. Nas duas aulas anteriores, nós falamos sobre os conceitos de espiritualidade, definimos o nosso ponto de partida para qualquer discussão teológica que envolve o conceito de espiritualidade, especialmente a ideia da espiritualidade cristã e as diferenças das outras espiritualidades. Nós falamos que a espiritualidade cristã tem como alvo Cristo Jesus, e esse curso, sabendo que esse é um curso de espiritualidade cristã, esse vai ser o nosso horizonte daqui por diante. Então, sendo assim, um curso de espiritualidade cristã, qual que é o nosso ponto de partida? O ponto de partida da espiritualidade cristã. Bom, o ponto de partida da espiritualidade cristã, ele não pode ser outro a não ser a conversão. Como na imagem, a conversão, a santificação e a humanidade. O nosso ponto de partida para a espiritualidade cristã é exatamente a ideia bíblica ou a ideia basilar de todo o texto bíblico sobre o caminho da espiritualidade, que começa com o caminho da conversão. Então, deixando assim de modo claro, breve, provocativo, sem conversão não há espiritualidade. Sem conversão não há espiritualidade. É porque a conversão vai nos levar à santificação e vai nos levar à humanidade. Então, não existe conversão, não existe espiritualidade. Pelo menos do nosso ponto de vista, da nossa ideia, das nossas reflexões aqui, que são exatamente sobre espiritualidade cristã, a nossa frase-chave da aula de hoje é: sem conversão não há espiritualidade. Pelo menos não no sentido cristão, que é a conversa das aulas e da reflexão que nós estamos fazendo. Agora, quando a gente diz que sem a conversão não há espiritualidade, e sem espiritualidade cristã não há conversão, o que significa passar por uma conversão? O que é a conversão na Bíblia? Quais são as implicações do significado desse termo soteriológico, ou seja, esse termo de salvação, esse termo teológico que fala sobre a conversão? O que que ela evoca? O que que ela tem nos ensinar sobre a ideia da espiritualidade? Bom, a conversão, no contexto da vida cristã, de forma breve, resumida e definitiva, ela designa uma nova vida, um novo pensamento, um novo rumo, uma mudança de direção ou uma nova condição de vida. E na espiritualidade cristã, que nós estamos trabalhando sobre a ideia da espiritualidade cristã sob o ponto de vista da teologia latino-americana, nós entendemos que a conversão, ou seja, essa nova condição que nós encontramos quando nos deparamos com o homem e com o Deus Cristo Jesus, ele nos transforma em um novo ser humano. Em Cristo Jesus, a conversão é nos transformar em um novo ser humano. E isso é iniciado por uma experiência pessoal, por uma experiência individual, por uma experiência transcendental de um encontro. A conversão é um encontro, é uma experiência de encontro entre eu, o meu ego, a minha condição de pecaminosidade, e essa condição encontra Cristo Jesus. Esse encontro de pessoas. Eu encontro alguém que me faz encontrar Cristo Jesus. Isso é a conversão. Nesse encontro, eu mudo o meu rumo, a minha reta, a minha cosmovisão, o meu pensamento. Então, nós podemos perceber o encontro de mudança de rumo, ou de mudança de sentido de vida, ou de mudança de cosmovisão, né? Esse encontro pela experiência pessoal, individual e transcendental do encontro com Cristo, ou então podemos ter um reencontro, um retorno, como
na história narrada por Lucas, no capítulo 15, sobre o filho pródigo. Ele retorna à casa do pai. Ele é um exemplo de alguém que teve um novo encontro, uma nova chance, uma nova oportunidade. Ele mudou a sua reta, a sua vida e todo o seu sentido. Então, a raiz da conversão, se a gente olhar a experiência do encontro, se a gente olhar a experiência do filho pródigo, e se a gente perceber na literatura profética do Antigo Testamento, a ideia da conversão é voltar-se para Deus. Não apenas uma mudança de rumo, não apenas uma troca de faixa, mas eu estava indo para um caminho de morte, eu estava indo para um caminho de deserto, eu estava indo para um caminho realizando as minhas próprias vontades e o meu próprio querer, e aí eu me converto, eu me volto. A conversão é voltar-se para Deus. O meu caminho era um caminho estreito, de morte, de perdição, de pecaminosidade. A conversão, o encontro com Cristo me faz voltar-se para Ele. Essa é a ideia dos profetas no Antigo Testamento, que quando anunciavam a Israel o arrependimento, o que eles estavam falando para o povo de Israel? Israel, voltem-se para Deus, retornem para Yahvé. Isso nós vemos reiteradas vezes nos livros proféticos. O povo é convidado ao arrependimento. O povo é convidado para abandonar os seus pecados e se voltar para Deus, renovando as suas ações, os seus caminhos, os seus votos de fidelidade. Você observa isso até na reconstrução dos muros em Neemias capítulo 9, o texto de Neemias 9 é um texto fantástico, porque o povo cai em si, dizendo que haviam abandonado os caminhos que os profetas revelaram sobre Deus, e eles se arrependem e fazem um voto, e também nos profetas Isaías, Jeremias, Obadias, Zacarias, Malaquias, e um profeta que eu acho que é um dos profetas mais interessantes quando a ideia da conversão é nos anunciar esse retorno do filho pródigo, ou esse voltar-se para Deus, é exatamente o profeta Amós. Olha, o profeta Amós, ele diz que Deus, ele não quer uma vida de espiritualidade transcendental, de pessoas voando, rodando simplesmente no poder, de pessoas que vivem uma vida como os discípulos queriam quando Jesus falou para eles no Monte da Transfiguração, que eles veriam o reino e eles falavam assim, a gente faz 3 cabanas, a gente fica aqui tem Elias, tem Moisés, tem o Senhor, tá tudo bom aqui, vamos ficar aqui em cima mesmo. Aí Jesus falou para eles, não, a vida espiritual não é essa vida aqui da transfiguração, da transcendência, não. A vida espiritual acontece lá embaixo, no chão da terra, no lugar onde você pisa, na Galileia, com os pobres, servindo, tocando pessoas, cuidando de pessoas, ministrando e falando sobre o reino de Deus. Não apenas aqui, nessas cabanas, que era o que os discípulos eles queriam. Então, o profeta Amós, ele nos leva a essa espiritualidade de transformar a transcendência em humanidade. Ele diz que Deus ele quer um mar de justiça. Deus ele quer ver rios de integridade na cidade. Deus ele quer ver o curso da nossa existência mudar. Isso é conversão. Isso é arrependimento, isso é mudança de vida. De acordo com o referencial absoluto do profeta Amós, a conversão é em uma vida de integridade. A conversão é uma vida de justiça, é uma vida de verdade. E aí, essa ideia é uma ideia que traz ética, que traz honestidade, que traz integridade. O profeta ele diz que Deus está cansado de ouvir as nossas ladainhas, os nossos louvores, os nossos encontros religiosos. Olha o que o profeta Amós diz no capítulo 5, versículo 21 ao 24. Isso é o lugar da conversão na espiritualidade cristã. É um exemplo do que significa voltar-se para Deus. Ele diz o seguinte, eu coloquei na tradução, na paráfrase da Bíblia
a Mensagem, do Eugene Peterson. Se você não tem essa Bíblia, essa versão, você consegue lê-la na internet. É só você colocar Bíblia, a Mensagem, você vai conseguir achar um site com o link completo do Antigo e do Novo Testamento. Aqui o profeta Amós ele diz o seguinte: não suporto os encontros religiosos de vocês. Estou cheio dos seus congressos, convenções. Não me interessam os seus projetos religiosos, seus lemas e alvos presunçosos. Eu estou enojado das suas estratégias para levantar fundos, das suas táticas de relações públicas e criação da própria imagem. Não suporto mais a sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Alguém aí sabe o que eu quero? Eu quero justiça, um mar de justiça. Eu quero integridade, rios de integridade. É isso que eu quero. Isso é tudo o que eu quero. Então, na ideia do profeta Amós, e comungando com os profetas do Antigo Testamento, o que Deus quer é uma vida de espiritualidade cheia de verdade, de integridade, de justiça e de retidão. Essa ideia de Amós, ela vai aparecer no Novo Testamento com uma palavra que no grego é metanoia. A ideia do Novo Testamento sobre conversão é uma ideia também que significa mudança do curso da nossa existência, mudança da nossa cosmovisão, da nossa maneira de pensar. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento, transformai o vosso entendimento, mudai. Ou seja, o curso do nosso pensamento, a nossa cosmovisão, ela precisa mudar. Então, a metanoia, que é a palavra para conversão no Novo Testamento, meta e noia. Meta, mudança. Noia, mente. Meta, noia. Mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de ponto de vista, adoção de uma nova cosmovisão. Meta, mudança. Noia, metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de sonhos, mudança de planos, mudança de cosmovisão. Essa é a ideia do Novo Testamento. E aí esse termo, ele sempre é alinhado à ideia do perdão de pecados, do arrependimento, da libertação de um julgamento futuro. Deus ele nos convida a mudar completamente a nossa vã maneira de viver, os nossos vis pensamentos, os nossos planos egoístas, egocêntricos e humanos, e nos convida a mudar a nossa mente. Isso é algo que só o Espírito Santo pode produzir em nós. Só o Espírito Santo pode provocar isso em nós. E eu quero ler com vocês 4 textos aqui em Atos dos Apóstolos que falam sobre essa ideia da conversão, da cosmovisão, da mudança da mente. E todos os textos eu coloquei na Bíblia a mensagem, nessa versão da mensagem, para a gente entender a clareza da conversão. Bom, em Atos 2, 38 e 39, o texto diz: Pedro respondeu: mudem de vida, voltem-se para Deus e sejam batizados, cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. Recebam o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês, para os seus filhos, mas também para todos que estão longe. Na verdade, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. Mudem de vida, cosmovisão, metanoia, mudança de mente, mudança de vida. Mudem de vida, voltem-se para Deus. Um outro texto, aqui em Atos, capítulo 3, versículo 19. Mas é hora de mudar de vida. Mas é hora de mudar de vida. Voltem-se para Deus para que Ele limpe os seus pecados, derrame bênçãos para renová-los e envie o Messias, a saber, Jesus, que Ele preparou para o seu povo. Mas é hora de mudar de vida. Isso é conversão. É mudança de vida. Mudança total. Paulo fala, aquele que roubava não roube mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que tinha mais de uma mulher não tenha mais, aquele que tinha os seus escravos liberte.
Aquele que acumulava para si tesouros, compartilhe. Mudança de vida, mudança total provocada pelo Espírito Santo. Atos 17, 30 e 31. Deus até agora não levou isso em conta, pois vocês não conheciam muita coisa, mas esse tempo passou. O desconhecido é agora conhecido e está pedindo uma mudança radical de vida. Uma mudança radical de vida. O último texto aqui em Atos para a gente refletir sobre essa ideia do lugar da conversão da espiritualidade cristã, que é mudança total, radical, uma mudança completa e perfeita de vida, é Paulo dizendo para o rei Agripa: o que eu poderia fazer, rei Agripa? Eu não poderia simplesmente fugir de uma visão como aquela. Passei a crer e a ser obediente na hora e comecei a pregar lá mesmo em Damasco. Uma mudança radical, uma mudança de vida radical para Deus e tudo o que ela significa na vida diária. Paulo diz: uma mudança de vida radical para Deus. Uma mudança de vida radical para Deus. E tudo o que ela significa na vida diária. Então, a ideia da conversão é uma ideia que está ligada ao arrependimento, ao perdão de pecado, a esse entendimento, entender que a graça de Deus foi revelada, foi ministrada e foi liberada a nós, e que o Pai nos espera e ele nos coloca num novo rumo, numa nova estrada, numa nova direção. Então, existem alguns conceitos bíblicos sobre essa conversão que a gente precisa entender para desmistificar algumas tradições um tanto que equivocadas que colocavam a conversão apenas do ponto de vista da metafísica ou da transcendência. Conversão, no Novo Testamento, esses conceitos eles podem ser definidos, em primeiro lugar, como um voltar-se para Deus. Conversão é o metanoia, é a mudança de mente, e essa mudança de mente é eu voltar-se para Deus. É eu sair do meu pecado, sair de si mesmo, para Deus, para o reino de Deus. Esse é o primeiro conceito que a gente enxerga no Novo Testamento sobre a conversão e a cosmovisão e a metanoia. É eu sair de mim mesmo, dos meus planos, dos meus sonhos, dos meus afazeres e das minhas vontades e voltar-se para Deus. Esse é o primeiro conceito. Voltar-se para o reino de Deus, para a pessoa de Deus, para o Pai. Esse ato, segundo, envolve uma mudança de mente. Quando eu volto para Deus, eu mudo a minha mente, eu abandono a minha cosmovisão antiga para adotar uma nova cosmovisão. Que cosmovisão é essa? É a cosmovisão do reino de Deus. A conversão também ela exige e ela envolve uma nova lealdade. A conversão ela é voltar-se para Deus, é abandonar o meu egoísmo, é eu entender que eu preciso de uma mudança de mente feita, capacitada e iluminada pelo Espírito Santo, e essa mudança de mente vai fazer com que eu assuma um novo compromisso de fé, um novo compromisso de vida, um novo compromisso e uma nova confiança, uma nova lealdade ao Senhor Jesus Cristo, entendendo que Ele é o Rei e que possui o reino, e que eu agora, como servo e súdito desse reino, preciso me submeter a esse reino e a viver com total lealdade, fé, confiança e compromisso. O problema é que, em boas partes das supostas conversões, as pessoas não querem compromisso, não querem lealdade, não querem viver com verdade diante do rei e do reino. Mas um dos conceitos bíblicos de cosmovisão é que ela envolve compromisso, verdade, sinceridade. Um outro conceito é que a conversão é apenas o começo da nossa jornada espiritual. O momento da conversão, o momento daquele encontro que eu falei no começo da aula, aquela capacitação que o Espírito Santo nos dá nessa promoção desse encontro com Jesus Cristo e com a verdade, é apenas o início da nossa jornada. Não é o final da nossa jornada. É apenas o início de um caminho, como no livro do Peregrino, de John Bunyan,
é uma estrada que a gente vai percorrer, é um caminho, é um processo, é um progresso, é uma santificação diária e uma conversão diária circundada, voltada, envolvida pelo amor redentor de Deus que está revelado em Jesus Cristo e testemunhado pelo Espírito Santo. Então, desse modo, o que é a conversão? Ela se dá por meio dessa experiência interior, em que uma profunda convicção do pecado vem à tona. Isso só é promovido pelo Espírito Santo. Uma convicção interior e profunda do meu pecado. Eu caio em si, eu vejo, eu enxergo, eu ouço, eu penso, eu imagino, eu tenho diante de mim a ideia e a possibilidade e a convicção de que as coisas não estão bem, de que eu estou longe do Pai. E essa convicção, esse chamamento ao encontro feito pelo Espírito Santo faz com que tenhamos uma experiência interior de provocação, de transformação, de temor e de tremor. E aí sim, no íntimo do meu coração, no íntimo do meu ser, da minha interioridade, eu tenho um derramar de lágrimas, porque eu, abalado pelas firmezas da minha credulidade, da minha incredulidade, o Espírito Santo vem, desmorona os meus castelos da incredulidade, dos meus pecados, das minhas deslealdades, das minhas vontades, e me faz encontrar com Cristo Jesus. Então eu, abalado, caio em si, e uma profunda convicção do meu pecado é transformada pela profunda convicção da alegria, da graça de Jesus Cristo. Isso é a conversão. É uma experiência. Eu me volto para Deus na medida em que eu me volto para dentro de mim. Eu olho para dentro de mim, eu eventualmente recebo uma iluminação do Espírito Santo, e aí essa iluminação ela me traz a minha natureza pecaminosa. Ela traz a verdade sobre quem eu sou. O pastor Eugene Peterson, ele dizia que a espiritualidade cristã é a atenção que nós prestamos à nossa alma. Então, encerrando essa reflexão da aula de hoje, esses são os lugares, os conceitos, os caminhos da conversão. E essa sem dúvida, é uma dimensão importante da cosmovisão, esse entendimento interior, essa iluminação, mas a espiritualidade não é só isso. A espiritualidade não é apenas essa metanoia, essa mudança de rumo, essa mudança de rota, essa mudança de mente. Uma das maneiras como nós podemos ilustrar a cosmovisão é imaginar como uma floresta, como um bosque. A cosmovisão não, desculpa, a espiritualidade. Uma das maneiras que nós podemos imaginar a espiritualidade é olhar como uma floresta, como um bosque, de várias árvores, cores, tamanhos, perfumes, flores e frutos diferentes. A metanoia, a mudança de mente, uma vida de verdade, de interioridade, de integridade de verdade, é apenas uma árvore dessa espiritualidade, que é uma árvore importantíssima, mas dentro desse grande bosque existem diversas dimensões de espiritualidade. Então, a gente não reduz a espiritualidade a apenas esse fenômeno da metanoia. É um fenômeno importante, mas a gente não reduz apenas a essa transcendência, a esse momento espiritual, a esse momento transcendental, complexo e profundo que só o Espírito Santo pode produzir. A gente não reduz isso. É uma parte importante da espiritualidade, mas não é a espiritualidade completa. Por quê? A identificação da conversão e da espiritualidade, quando nós estamos no caminho do seguimento de Jesus, no discipulado de Jesus, com Jesus, por causa de Jesus e em Jesus, a conversão significa que eu vou segui-lo em seu caminho e em seu reino de vida em todas as dimensões possíveis. Então, nós assumimos um compromisso com a justiça do reino, com a vontade do reino, com as particularidades do reino e da vida espiritual.
Então, essas particularidades abrangem a oração, o jejum, a leitura da palavra, a devoção, a adoração, a reflexão, a dança, a música, o comer, amar, viver, dançar, mergulhar, viver e aproveitar tudo aquilo que de maneira útil e em verdade e em justiça nos são oferecidos pela graça e pela capacidade de Deus em nos tornar desfrutadores dessas bênçãos, desse segmento de Cristo Jesus. Então, a experiência da conversão, ela é singular, ela é única, ela é profunda e ela é irrepetível. Não se repete. Há uma única conversão. Agora, diante disso, mesmo ela não se repetindo, ela acontece várias vezes, porque o cristão convertido, ele está sempre se convertendo. Ele está sempre percebendo que precisa se aproximar mais de Jesus, que precisa construir a sua casa na rocha, que a espiritualidade cristã, ela pressupõe uma aproximação dia após dia da pessoa de Cristo Jesus. Então, em último lugar, o lugar da conversão na espiritualidade cristã é olhar para Jesus. E olhar para Jesus, nós vemos ele se aproximar do outro. E isso significa que esse movimento transformador e contínuo implica em uma saída de si mesmo. Eu abandono a minha vida egoísta, a minha vida de individualidade voltada apenas para si mesmo em direção ao outro. Isso é espiritualidade. Em direção ao próximo, em direção ao irmão, em direção à irmã, em direção a quem está comigo na caminhada histórica da propagação da fé do reino de Deus. Começando pelos irmãos de fé, mas não ficando neles, abrangendo toda a comunidade onde eu estou participando. Isso é uma parte da nossa espiritualidade. Porque o João ele vai dizer que se alguém se vangloria dizendo eu amo a Deus, mas odeio e desprezo seu irmão, ele é mentiroso. Se ele não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam amar os dois. Isso é espiritualidade. É olhar o meu interior, perceber a minha vida de pecado, encontrar-se com Cristo Jesus, e esse encontro vai me fazer encontrar com o meu irmão, encontrar a minha irmã. A transformação que o discípulo de Cristo ele possui, ou ele passou, ela se estende porta fora, ela se estende a um conceito de comunidade, ela se estende ao seu bairro, à sua cidade, ao seu país, às nações. Nós cremos e nós ensinamos uma espiritualidade que não é individual, mas ela é comunitária. A espiritualidade da teologia latino-americana não é individual. A salvação da espiritualidade latino-americana não é individual, ela é comunitária. Ela é realizada no caminhar, na partilha, na conversa e na mesa. Então, em último lugar, nós precisamos perceber que há um caminho de santidade na espiritualidade. Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula. Deus abençoe e nos ensine, através do seu Santo Espírito, a viver essa espiritualidade que é horizontal e vertical. Uma espiritualidade que olha a Cristo Jesus e abraça os nossos companheiros e companheiras de fé, nossos irmãos e irmãs da caminhada rumo à propagação do reino de Deus.